Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? O Senhor Jesus está nesse lugar, Ele está entre nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, porque somente Ele é digno de receber a nossa adoração. O Senhor é bom e Ele tem sido tão bom com o seu rebanho. Louvado seja o nome dEle. Muito bem, irmãos, nós estamos iniciando um mês muito especial na vida da igreja cristã, que é o mês de dezembro. Particularmente é o meu mês favorito, porque é o mês onde a gente já começa a respirar o Natal, a Natividade. E é uma época cheia da graça de Deus, porque nós agradecemos ao Senhor porque nasceu o Redentor, Cristo o Senhor. E nossa igreja está se preparando para esse momento, para essa comemoração. Eu quero apenas um aviso, um recado, dizer que no dia 19, no nosso culto da noite, às 19 horas, portanto, nós teremos aqui um culto para lá de especial, quando nós teremos o coro, né, o Adonai, apresentando ao Senhor o nosso louvor e comemorando assim o nascimento do nosso Redentor. Então, salve essa data, dia 19 de dezembro, no culto à noite, domingo à noite, nós teremos esse momento aí para lá de especial. Venha adorar o Senhor conosco, né, e nos alegrar, porque Jesus nasceu, a luz veio ao mundo. Muito bem, eu falei que era apenas um aviso, mas eu vou dar 2 avisos. E também nós já estamos nos preparando para o nosso culto da virada do ano, que obviamente acontecerá no dia 31 de dezembro. Então, nós vamos começar o nosso culto no dia 31, às 10 horas da noite, e iremos até a virada do ano. Então, teremos ceia, teremos culto ao Senhor, e teremos uma noite também de muito louvor e muita adoração também. Então, guarde essa data também. Venha passar um ano conosco aqui na igreja. Vai ser uma alegria, um privilégio muito grande, sobretudo depois da pandemia, não é? Onde a gente pode agora podemos nos reunir com mais segurança, não é? Então, venha participar conosco também. Muito bem, recados dados. Vamos abrir nossa Bíblia, fazer nossa primeira leitura dessa noite. Vamos abrir no profeta Isaías. Vamos ler o capítulo de número 11 do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Nós vamos ler até o verso de número 11 também. Então, Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. O título aqui na minha Bíblia está assim: o ramo da linhagem de Jessé. Jessé foi pai de Davi, do rei Davi. Nós sabemos que Jesus descende de Davi, não é? Então, aqui nós temos uma promessa do nascimento do Messias. O texto diz: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará grandes frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. Será o Espírito da sabedoria e do discernimento, o Espírito do conselho e o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e também do temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, e não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Ele fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá a todos os perversos. Ele se vestirá de justiça como de um cinto,
e a verdade como uma cinta será em seus quadris. Naquele dia, o lobo viverá em paz com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim com a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca de uma serpente. Sim, a criancinha colocará a mão em um ninho de víboras. E em todo o meu santo monte não se fará mal e nem haverá mais destruição. Pois como as águas enchem o mar, toda a terra estará cheia das pessoas que conhecem ao Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar cheio de glória. Naquele dia, o Senhor estenderá suas mãos pela segunda vez e fará trazer de volta o remanescente do seu povo, aqueles que restarem na Assíria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e também em Elão, também na Babilônia, em Ramate e nas distantes terras costeiras. Verso 12: levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Amém? Amém. Acolha essa palavra do Senhor no seu coração com muita esperança e com muita alegria também. Vamos orar, meus irmãos, entregando ao Senhor tudo que iremos fazer aqui nessa noite. Ele é o centro da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto. Ele é o Senhor, e Ele está entre nós, e Ele está atento àquilo que passa dentro do nosso coração. Deus lê não apenas as nossas palavras, mas Ele lê as nossas entranhas. Ele nos conhece tão bem. Então vamos ao Senhor, mais uma vez em oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te damos muitas graças por essa palavra. Nós te agradecemos porque hoje nós já desfrutamos do cumprimento dessa promessa tão cheia de graça e de glória. Muito obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo Calvário. Muito obrigado pelo sangue que foi derramado. Muito obrigado pelo túmulo vazio. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor indizível, incomparável. Esse amor de tal maneira, esse amor extravagante, que nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, nessa noite, com muita alegria, Senhor, nós nos reunimos na Tua presença. E obrigado, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que o Senhor fez habitar em cada um de nós. E esse mesmo Espírito que agora se move entre nós, Senhor, que possa exaltar a Jesus, que possa dignificar a Jesus, que possa levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Que esse Espírito também possa agir na sua igreja para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer ó Deus. Ó Deus, que haja unidade entre nós, para que essa comunidade, ó Deus, possa andar na luz da sua face, Senhor, e que possamos refletir da forma mais fiel e mais densa possível esse Evangelho, para que o nosso testemunho seja luz para esse mundo, Senhor. Muito obrigado. Recebe, pois, o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos assim, por causa do nome sobre todo nome, o nome irrecusável de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a quem tanto amamos. Por Ele oramos, Senhor. Amém e amém. Boa noite, irmãos.
Gostaria de convidá-la, aqueles que puderem, aqueles que quiserem se colocarem de pé, para a gente começar nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos começar cantando o cântico Me Derramar, e é um convite mesmo para que a gente possa abrir o nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, tanto agora, no momento em que estamos adorando o nome dEle com cânticos, mas depois também, quando estivermos adorando o nome do Senhor, a ouvir a mensagem, que a gente possa realmente participar do momento de louvor, abrindo nosso coração e deixando que o Senhor fale conosco aquilo que Ele tem para nos dizer essa noite. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Amém. Irmãos, enquanto nós entoamos o segundo cântico, que fala que a gente está buscando ter um coração como o do Senhor, você vai ter a oportunidade de entregar seus dízimos e as suas ofertas no altar do Senhor.
Lembrando que o gasofilácio menor é o gasofilácio destinado a missões e nós estamos em missões nacionais. Sinto o olhar, o Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Irmãos, a próxima música que nós vamos cantar chama Tudo a Ver com Ele. Ela já foi cantada algumas vezes aqui na igreja, mas ela não é uma música que é cantada com muita frequência. Eu gostaria de convidar todos a prestarem bastante atenção na letra que nós vamos cantar e cantar essa música como uma oração mesmo para o Senhor. Porque ela fala que é tudo para o Senhor e que, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa que a gente esteja passando, de qualquer luta, Deus está conosco, sempre. Então, que a gente possa cantar confiando no Senhor, abrindo nosso coração para Ele.
que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que não somos nada sem o Senhor. Nós sabemos que
que nós não merecemos a Tua graça, o Teu amor, e mesmo assim o Senhor derrama a Tua graça, derrama o Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vinda de Jesus, pelo nascimento do Teu Filho. Obrigada pela cruz, Pai. Obrigada porque nossos pecados já foram perdoados nele. Ele já venceu a morte, Deus, e Ele está conosco todos os dias. Ô Senhor, é uma dádiva muito grande. Muito obrigada, Deus, e que a gente possa realmente confiar no Senhor, ver a presença do Senhor em nossas vidas, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue falando conosco nessa noite. O Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada, os corações de cada um que está aqui, Pai, para que a gente possa realmente abrir nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Cuide do nosso momento de ceia, Deus. Cuide daqueles que não puderam estar aqui. Eu lhe agradeço por todos os dízimos, por todas as ofertas que foram entregues. Lhe agradeço por tudo, Deus, e lhe peço para que o Senhor continue conosco, Pai, para que tudo que seja feito para honra e glória do Teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos, tudo que nós fazemos aqui tem a ver com Ele, tem a ver com Jesus de Nazaré. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que nele nós existimos e nele nós também nos movemos. Ele é a origem, Ele é o sustentador e Ele é o destino de cada um de nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Eu sei que é muito difícil a gente ter em perspectiva o grande amor de Deus quando nós estamos passando por muitas tribulações. Às vezes parece que a nossa mente, a nossa visão se embota. A gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E nesses momentos de tribulação, às vezes nosso coração é tomado de um grau de ansiedade avassalador, que nos tira o chão, que nos angustia. E as incertezas em relação a tanta coisa na nossa vida parecem que ofusca essa preciosa verdade que nós cantamos, que nós confiamos no seu amor. Irmãos, tudo está como deveria estar. Nós estamos guardados no amor de Deus. E como nós temos aprendido aqui na nossa igreja, quem é que é capaz de nos separar desse grande amor? E é com essa plena certeza de fé que eu gostaria de convidar a igreja, antes de ouvirmos a palavra, mais uma vez a orarmos. Então, se você deseja que a igreja ore com você e ore por você, e na certeza de que Deus está ouvindo a sua oração, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração e apresente ao Senhor o seu pedido. Está escrito: invoca-me e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você não sabe, mas o Senhor, o Rei do Universo, sabe. Ele é cheio de sabedoria, é cheio de graça e nos convida a confiar no seu amor. Oremos. Ó Senhor, nós te damos graças mais uma vez, porque somos lembrados do seu amor, somos lembrados da sua solidez, somos lembrados do teu caráter, da tua verdade. O Senhor não pode mentir, o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa, o Senhor é a rocha. Tu és tão fiel, o Todo-Poderoso. Tu és o El Gibor, o Deus forte. Tu és o El Shaddai, o Deus mais do que bastante. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Tu és o Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura. O El Shammah, aquele que está presente nas nossas alegrias e presente nas nossas tribulações e tristezas também. Emanuel
Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor, muito obrigado, porque aquilo que Tu és nos dá segurança, nos dá certeza de que não seremos esmagados pelas circunstâncias. Pelo contrário, somos mais do que vencedores em todas as coisas, por causa daquele que nos amou. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, que o Seu povo possa andar nessa plena certeza de fé, sabendo que nós estamos firmados, não nas nossas forças, não nas nossas virtudes, não na nossa justiça, mas na Sua força, nas Suas virtudes e na Sua justiça. Guarda o Seu povo, Senhor, que o nosso coração esteja dominado pela Sua palavra, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa nos guardar. Ó Deus, e agora, quando nós vamos ouvir a Sua voz, te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua unção, te pedimos, Senhor, a Tua revelação, para que possamos não apenas Te ouvir, mas que possamos crer na Tua palavra e acolher a Sua palavra com fé, para que ela, saindo dos nossos ouvidos, possa cair no nosso coração, e que o nosso coração seja um terreno fértil, para que ela germine e produza muito fruto. Para a Sua própria glória oramos, por causa de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, as criancinhas, os juniores também podem descer, nós vamos ter uma classe especial para eles até os 12 anos de idade. Os irmãos, o resto permanece aqui conosco. Quero convidar o pastor Levi, que será o pregador essa noite. Paz do Senhor, amada igreja. Eudes, obrigado, viu? Senhor te abençoe. Deixa eu colocar aqui a 4 olhos aqui, porque não tem jeito. É o vaidade, né? Vaidade, né? O cara vai ficando velho, não tem jeito. O negócio vai complicando. Amém, irmãos? Hoje eu senti um grande júbilo, uma grande alegria aqui na igreja de manhã, no coral, né? Foi assim um momento assim muito gostoso. Eu vejo a igreja unida, uma igreja que trabalha, uma igreja que batalha, né? E aquela alegria tomou meu coração aqui essa manhã. Eu vejo como é bom a gente estar em união, caminhando junto, né? Essa pandemia deixou a gente muito para baixo. E quando a gente está junto de novo, o corpo está caminhando junto, né? A igreja está desenvolvendo, está em alegria, em união, em amor. O Espírito do Senhor tem nos enchendo mesmo, né? Nosso coração de felicidade mesmo, de alegria. Então, assim, é muito bom mesmo. Hoje de manhã foi maravilhoso a escola dominical. Quem não veio também está perdendo, né? A escola bíblica está muito joia. Mas vamos abrir nossas Bíblias aí, em Lucas, capítulo 1. Estamos no período aí da natividade, né? O período que nós vamos pregar sobre o nascimento de Cristo, esses momentos aí tão bacana, né? Do Natal, relembrando o nascimento, relembrando a época, o contexto. E aqui nós estamos entrando aqui num trecho que estava no fervilhar daquele momento, né? Estava ali no tempo propício, que aprove a Deus falar essa palavra conosco. Lucas capítulo 1, verso 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão,
e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderá falar, até que o dia que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? Glória a Deus. Um texto maravilhoso, né? Uma narrativa de Lucas. Lucas aqui, ele escreve, né? Nós sabemos que ele escreve para quem? Para os gregos, não é isso? Uma narração de fatos. E essa narração de fatos é porque os gregos queriam ver os fatos mesmo. Os gregos tinham dúvida, né? Se você não colocasse data, se você não colocasse personagem, história ali, a pesquisa, os gregos não acreditavam. Porque eles eram voltados para quem? Para o helenismo, né? Para a ciência, para o empirismo, né? Eles queriam relatar as coisas da forma que aconteceu. Mas aqui nós temos um contexto, primeiro, nos dias de Herodes, né? Rei da Judéia. Era uma província de Roma, uma pequena província. E essa província, ela hoje, né, seria ali a faixa de Gaza, né, aquela região de Israel ali, Cisjordânia, né, seria aquela parte. E aqui Roma, ela tinha umas alianças com outros governos. Além dela ser um império dominante, ela fazia aliança com o governo, seja lá qual governo fosse. Poderia ser os judeus, poderia ser os bárbaros, não interessava. Roma, ela iniciou através dos fazendeiros. Fazendeiros, né, que foram se unindo, foram se fortalecendo, e ali se tornaram um império. Eles eram chamados de patrícios. Esses romanos, né, para eles não interessavam que era um imperador.
Se o imperador fosse um bárbaro, muito rico, muito poderoso, e ele fosse votado, ele era um imperador. Não interessava a religião. Tanto que 800 anos depois da morte de Cristo, né, do império de Carlos Magno, o Império Romano estava bem fraquinho, e o Império Romano ia ser invadido pelos francos. E aí o que o Império Romano fez? Falou, não, vamos fazer o seguinte, chamou o líder dos francos, que era Clovis, né? Falou assim, ô Clovis, se você batizar aqui na minha igreja, na igreja romana, se você batizar, tudo bem, nós estamos com a aliança feita, né? Você pode ser um chefe aqui, um líder religioso, mas o que interessa são as alianças. E Roma fazia alianças. Não interessa com quem. E assim foi feito. Clovis se batizou, né? E o Império Romano se tornou mais forte, uma vez que ele estava em decadência. Até na Baixa Idade Média, quando se dividiu as famílias, né? As famílias reais lá, e tornou o Império um pouco mais fraco de novo. Mas isso é outra coisa. O que interessa é o seguinte, aqui havia uma aliança, e nessa aliança com o povo de Deus, o povo judeu, o rei aqui era Herodes. E Herodes era um cara perverso, né? Herodes, ele era um rei daquela província, e ele tomava conta daquele lugar. Ora, como pode ser? E ele veio da origem dos macabeus, que era outro povo bárbaro. Então, como pode um macabeu, um povo que não era, um cara que não era judeu, ser líder dos judeus, do povo de Deus? Então era uma confusão política danada. E essa confusão política, Roma estava por cima dominando, fazendo suas alianças. Então é um contexto que a gente começa a entender como que podia ter um templo e como podia ter adoração naquele lugar, uma vez que já era dominado pelo império, já estava subjugado por um império, e tinha que atender às normas do império. Era difícil. Mas aqui tinha um homem de Deus, um sacerdote chamado Zacarias, né? Nessa confusão toda aqui do império, existia ali um homem que aqui diz que ele era justo, irrepreensível, em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E olha que beleza que está nisso. Deus estava escutando a oração daquele homem. Deus estava ligado naquele homem, porque ele era justo e irrepreensível na presença de Deus. Ele era um sacerdote. E olha que bacana isso. Ele era do turno de Abias. Um pouco antes, 600 anos antes, né, quando Davi estava ali restaurando o templo, havia muitos sacerdotes. E para que os sacerdotes fizessem uma adoração no templo, havia um sorteio. Ele dividiu em turmas. Então, por exemplo, tinha a turma de Arão. Então, sexta-feira, quem vai cuidar do templo é a turma de Arão. E a turma de Arão, né, que veio lá do tempo de Moisés, né, o irmão de Moisés, esse sacerdote, essa turma desse sacerdote, vai atender sexta-feira. E a turma de Abias? A turma de Abias vai atender na segunda-feira. E assim, existiam os turnos para fazer aquele trabalho. E era muito alegre para o dia daquele sacerdote, porque era tanto sacerdote, mas tanto sacerdote, que às vezes o sacerdote ele ia fazer uma adoração no templo uma vez ao ano. Era muito raro ele subir lá para fazer aquela adoração, entrar lá no Santo dos Santos, lá atrás daquele véu, né, que nós já conhecemos, ali no Santo dos Santos mesmo que a gente fala, no lugar secreto, né, o lugar onde ele ia ter um contato ali, um encontro com Deus. Era muito difícil, era muito raro, isso acontecia uma vez ao ano. Praticamente. E a alegria dele era imensa. Falar assim, olha, hoje chegou meu dia. Hoje eu vou ali e vou fazer uma adoração ao Senhor. Era um privilégio para ele. Era
algo assim, transformador, né? E ele ali, nesse dia, chegou o turno dele. Chegou o turno em que ele ia fazer ali uma oferta a Deus com o perfume, aquele perfume que subia como um incenso agradável, né? Aquele perfume que subia, aquele aroma que subia como louvor a Deus. Chegou esse grande dia. E é interessante aqui, que quando nós vamos caminhando, eu vou entendendo que o sacerdócio dele era algo maior, né? Ele fazia outras coisas também. O sacerdote, ele só entrava ali naquele lugar, ele só podia entrar naquele lugar com sangue nas mãos, o sangue do cordeiro. E ele ia ali naquele local e aspergia o sangue, né, em cima do propiciatório da arca. Em cima da arca havia uma espécie de bandeja com 2 querubins, um de frente para o outro, e ele jogava aquele sangue ali. Aquele sangue era feito o sacrifício de um cordeirinho, né, que não tinha defeito. Ele jogava aquele sangue ali em favor de alguém, em favor do povo. Deus era em favor dos homens. O sangue que era derramado era uma substituição. Nos remete a Cristo. Substituiu todos os nossos pecados. O sangue de Jesus substituiu todo escrito de dívida, né, que nós tínhamos de pecado, em favor de toda a humanidade. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. E é interessante aqui que o trabalho do sacerdote era esse. E as pessoas ficavam orando lá fora. Eles não entravam, porque se o sacerdote entrasse em pecado lá, o que acontecia? Vocês já sabem. Ele morria naquele lugar. Ele era fulminado. Deus não se comprasse com o pecado. Deus não coaduna com o pecado. E aquele sacerdote era morto ali, por isso ele andava com a cordinha, colocava a cordinha lá do lado de fora, e ele entrava com o sinetim, né, fazendo um barulhinho. Então, se ele falecesse ali dentro, morresse ali, por qualquer motivo, eles puxavam a cordinha, puxava ele lá para fora. Era muito sério. E quando o sacerdote entrava ali, ele entrava com temor no coração. Por isso que nós temos que adorar a Deus com temor. Porque ele ia na frente do Deus Altíssimo. Ele ia à frente ali de um Deus que, se ele aparecesse para nós, né, a gente não daria conta, a gente ia ser fulminado pela presença, pela glória, pelo poder do Senhor. E ele ia naquele lugar fazer uma adoração. E nesse dia, no coração do sacerdote, devia estar batendo mais forte. Ele deveria estar pensando assim, olha, e se eu estou em pecado? Olha, e se eu sacrifiquei o cordeirinho errado, de forma errada? E se eu estou fazendo esse sacrifício errado? E se eu estou fazendo alguma coisa que desagrada a Deus? Eu não vou sair de lá, eu vou lá e não vou sair de lá, eu vou morrer ali. Era algo muito sério para o sacerdote. Era algo muito profundo para ele. Mais do que nós imaginamos, porque na cabeça dele devia ser algo assim, será que eu vou voltar para casa hoje? Eu vou adorar meu Deus. Estou animado, estou feliz, mas será? Será que eu estou andando correto na presença de Deus? Será que eu estou do jeito que Deus agrada? E nesse dia ele prepara o incenso, e o incenso tem todo um tipo de aroma para colocar naquele turíbulo. Você já ouviu falar de turíbulo? Que ele põe assim, aquele vasinho, né, que você põe ali o incenso, queima aquilo ali, ou num vasinho, né, e balança ali, dá aquela fumacinha. Então, para colocar aquilo ali, existem as ervas que foram, e os elementos que foram dados a Moisés também, né, ensinando. Havia uma planta que chamava estoraque, que era retirada das árvores, né, e as folhas choravam, lacrimejavam, né, caía aquelas gotinhas, né.
E aquelas gotinhas davam aroma. Então tinha que colocar ali dentro aquelas gotinhas daquela planta. E misturava mais. Pegava uma onixa, que era um molusco, uma espécie de polvo, queimava aquele polvo e colocava ali dentro. Ele soltava um outro tipo de aroma. E também pegava o gálbamo, que era um arbusto, que quanto mais você batia nele, machucava ele, mais ele exalava o cheiro. E ali misturava aqueles 3 cheiros, aqueles 3 perfumes ali, né? Cheiros não, perfumes. Misturava, e aquele perfume não era para o homem ficar cheirando. Era para subir como um aroma agradável a Deus. Tinha uma proposta nisso. Está no Êxodo 30, 34. Depois vocês podem conferir lá, Êxodo 7 também. Então, é interessante como que Deus faz a fórmula do perfume e manda, né, desde Moisés, né, trazer essa tradição de adoração. Hoje nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom perfume, que é viver o Evangelho, é viver o cristianismo. Aqui, ele está ensinando a prática do sacerdote, tudo aponta para Cristo, tudo. E o sacerdote, então, ele vai entrar naquele lugar com temor. Ele prepara as ervas, e aqui fala que ele vai fazer uma adoração com aquele incenso. E na hora que ele está bem preparando tudo, ele está resolvendo tudo, aparece para ele, em visão, um anjo do lado direito do altar. O lado direito do altar significa lugar de honra. Aparece um anjo. E ele se assombra com aquilo. E aí o anjo fala para ele assim: eu sou Gabriel. O mesmo anjo que apareceu para Daniel. O mesmo anjo que revelou para Daniel, vem revelar aqui para esse homem de Deus, esse sacerdote, um homem que tinha o coração voltado para o Senhor. E o anjo fala com ele, fala: Zacarias, eu sou o anjo, Zacarias, não precisa ter medo não. Zacarias, você vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de João. João vai ser o nome dele. Eu quero que você cumpra o que eu estou falando. E esse homem ficou com dúvidas, porque a mulher dele é estéril, ele já é de idade. Ele falou: como vou ter um filho nessa idade? E é interessante isso, que o sacerdote, temente a Deus, duvidou da palavra de Deus. Um sacerdote duvidar da palavra de Deus é algo complicado. É como um pastor que vai orar para uma pessoa que está doente, enferma, e não acreditar que aquela pessoa vai ser tocada pelo poder de Deus, que ela pode ser curada. Nós temos que aprender a ter fé nesse momento. Tem momentos e situações que o pastor, o sacerdote, ele tem que exercer a sua fé. Às vezes nós temos medo de acreditar em Deus, que Deus pode agir. Às vezes nós temos dificuldade com isso. Mas nós temos que entender que Deus, quando fala no seu coração, quando Deus te direciona, é algo bacana demais, é profundo demais. Alguns anos atrás, a avó da minha esposa, ela já estava com 100 anos de idade. E ela estava no hospital lá em Sete Lagoas. E eles já estavam, né, ela estava desenganada no hospital. E ela não mexia os olhos, mas os olhos estavam ligados, né, não mexia mais os olhos. E os médicos falaram: agora não tem jeito mais não, agora ela vai falecer. E aquele movimento todo da família, né? E eu e minha esposa falamos assim: vamos lá orar por ela? E nós saímos daqui, fomos lá em Sete Lagoas, fomos no
no hospital e pedimos a Deus, a graça de Deus, né, que Deus pudesse tirá-la daquele sofrimento, tirá-la daquela dor que ela estava passando, que o Senhor pudesse colocar a mão dela ali e curar, porque quem cura não é o homem, o Senhor é que faz a graça deles, os sinais, né? E Deus realmente levantou ela daquele hospital. Ela ficou mais 2 anos tranquila em casa, viva, conversando, saiu daquela situação. E a glória do Senhor não é de homens, né? Homens são homens. São só os canais que Deus usa, né, para abençoar as pessoas. Então, o sacerdote, ele tem que ter fé. O pastor tem que ter fé. Os membros têm que ter fé. Apocalipse 5, verso 11, diz assim, 10 e 11, diz assim, que Jesus nos comprou para sermos sacerdotes nessa terra. É para você exercer seu sacerdócio. É para você estar orando para aquele casal que está com problemas. E ter fé que aquele casal, você vai ser sal a ponto de salgar aquele casal e aquele casal ser transformado. Deus te chama para você orar para uma criança que está em conflito com a mãe, um jovem que está em conflito com o pai e a mãe. Deus te chama para você ser luz, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. Hoje o homem está perdendo a esperança, está perdendo a fé nas coisas. As coisas estão ficando banalizadas. E nós temos que entender isso. Mas o sacerdote aqui duvidou de Deus. O próprio Gabriel, que vai ser manifestado para Maria, o próprio Gabriel, o anjo, apareceu para ele e deu esse anúncio. Ainda falou com ele, o seu filho não vai ser dada bebida nenhuma, nem bebida forte. O seu filho vai dar muita alegria para você e para os seus vizinhos. Seu coração vai encher de júbilo, de felicidade por causa do seu filho. O seu filho converterá muitos nessa nação. O seu filho converterá muitos homens ao Senhor. E o nome dele será João, o precursor, né? Aquele que vai vir antes de Cristo. Possivelmente, a família dele era parente, né, de José e Maria. Possivelmente, ele era um primo de Jesus. A tradição fala que ele era um primo, mas a Bíblia não deixa muito claro, né? Mas eles tinham uma grande afinidade como irmãos. Bom, dito isso, o sacerdote, né, demorou demais lá dentro. E o povo orando, e ele demorando lá dentro. E o povo ficava meio cismado, porque se o sacerdote não sai lá de dentro, vai ter que puxar a cordinha, alguma coisa aconteceu. E na verdade aconteceu sim. Ele estava conversando com o anjo. Só que por ele não acreditar, o anjo falou, olha, você vai ficar mudo até que tudo aconteça. Até que essa palavra fosse cumprida, você vai ficar mudo. E ele saiu lá mudo. Imagina você ter um contato com o anjo, você está animado naquele local, você está naquele fervilhar das coisas, e você quer contar e não pode. Quando Deus faz algo no coração da gente, a gente tem vontade de contar, né? E imagina esse homem mudo, desesperado, querendo contar, e não podia contar nada. Porque ele estava mudo, ele fazia sinais, ninguém entendia nada, e assim ele foi. Assim ele foi embora. O silêncio é uma coisa dolorosa no nosso coração, né? A gente não falar, às vezes, a gente não falar das realizações de Deus no nosso coração, é algo que a gente deixa de edificar o irmão. Deus fez tanta coisa na minha vida, né? Se eu for ficar contando aqui, é tanta coisa,
E Deus não para de fazer na vida do Eudes também, né? E na vida dos irmãos aqui. Eu tenho certeza que Deus fez tanta coisa maravilhosa. E é bom a gente contar. Mas tem gente que prefere a solidão, prefere a barreira, prefere não compartilhar. E como foi na escola dominical hoje de manhã, muito bacana, né? Nós somos pessoas que se relacionam, pessoas que contam umas para as outras, que compartilham. E assim, pastor Pedro até que falou, né, pastor? A gente tem que estar sempre compartilhando, vivendo isso, esse evangelho. Isso é bom para nós. Isso é saúde, né? A própria palavra de Deus lá em Provérbios diz que é saúde para os nossos ossos. A alegria de estar compartilhando com o irmão. E aqui, Zacarias, então, ele fica mudo e passa o período de gravidez. No meio do caminho, a sua esposa encontra com Maria, mas eu não vou contar esse caso, não vou deixar mais para frente aí. E ela já estava grávida, né? E o Espírito do Senhor, a palavra diz, apoderou-se de Isabel. Isabel grávida, e o Espírito veio no coração dela. E ela ficou cheia. Aqui diz que ela estava cheia do Espírito, transbordando de tanta alegria. O milagre do Senhor aconteceu aqui. O milagre do Senhor é algo que quando vem na nossa vida assim de uma forma tão poderosa, né? E a gente se enche com aquela graça. E nós caminhamos assim, de fé em fé e glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção de fatos. Está lá em Hebreus 11, né? Quando nós falamos da fé. A fé, tem os heróis da fé que viveram pela fé. A palavra fé no grego significa pistes, ou seja, crer em algo. Mas nós cremos no Senhor. E existem tipos de fé. Existe a fé salvífica, que nós sabemos, né? O justo viverá pela fé, Lutero falava isso demais. Nós cremos numa fé de salvação. Essa fé só pertence aos cristãos. Não tem outra religião que crê na fé salvífica, a não ser nós. Sabia disso? Porque só conhecendo Jesus e a salvação é que nós vamos crer nessa fé salvífica. É a fé que o Senhor nos confiou. E nós temos a fé também natural. Eu vou andar de avião e vou crer que o avião não vai cair. É uma fé natural. Eu vou estudar para o vestibular e eu quero passar. Né? Eu vou crer que eu vou passar. Então é a fé natural do ser humano. E tem essa fé relacional com Deus, né? É a que Deus te mostra, te ensina. É essa fé que faz a igreja, no final das contas, ter um coral maravilhoso. É essa fé que, no final das contas, tem uma escola dominical abençoada, irmãos unidos, irmãos que apoiam outros irmãos, irmãos que amam outros irmãos. Essa fé que traz no nosso coração de crer que Cristo está presente aqui nesse lugar agora. É a fé que nos anima, nos faz ir mais longe. É a fé que nos faz estender a capa para aquele que está caído. É a fé que nos faz caminhar, às vezes, sem condições, ajudar o outro irmão. Deus faz brotar do nada algo. Deus faz mudar toda a condição do ser humano para que a gente possa exercer a nossa fé. A nossa fé tem que ser uma fé em ação. Não pode ser a fé como a de Tomé, que teve que colocar o dedão lá para ver se Cristo realmente recebeu os cravos da cruz, ou a espada furou lá, ou a lança furou o pulmão dele. Nossa fé não pode ser uma fé de dúvida, mas uma fé pautada na palavra de Deus. Isabel muito feliz. E no dia que a criança nasceu, Isabel falou, vamos colocar o nome dele lá de Zacarias, que é o nome do pai, né? Para homenagear o pai. Aí o pai pegou uma tabuinha que ele não podia falar e escreveu João. Esse é o nome dele. A palavra de Deus diz que ele é o maior entre os profetas. Ele é o maior. Maior que Moisés, maior que Eliseu, maior que Elias.
maior que Isaías, ele é o maior dos profetas, porém, o menor do reino será maior do que ele. Jesus, ele veio para anunciar Cristo. Ele veio para anunciar o Salvador do mundo. Ele veio para anunciar aquele que preenche o nosso coração. Aquele que nós chamamos de Senhor e Rei. Aquele que nós aclamamos, aquele que é o nosso troféu. Não é isso que o povo está comemorando aí. Apesar de eu brincar muito de futebol e tal, mas não é isso que o povo está... Eles estão correndo atrás de objetos, atrás de símbolos. E a palavra nos ensina também que o símbolo é a infantilidade do ser. O nosso símbolo é Cristo. Ele é o todo. Nós não precisamos correr atrás de troféu, né? Nós não precisamos correr atrás de coisas fúteis, que nessa vida vai passar. Nós corremos atrás das coisas eternas. E as coisas eternas vêm do Senhor. Aqui, para a gente terminar, que nós vamos participar da ceia, eu queria deixar para vocês o seguinte: primeira coisa, tenham fé, acredita na palavra do Senhor. Nós ficamos muito distantes do mover de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Nós vamos caminhar, mas caminhar pela fé. E quando você orar, não fica com medo de clamar a Deus, para que Deus possa agir naquela situação. É lógico, nós não vamos ficar pedindo coisas para nós, como souvenirs aí desse mundo, como troféus, Não, nós vamos orar para que Deus possa manifestar a graça dele sobre a vida das pessoas, dos nossos irmãos, da nossa família. Nós precisamos orar cada vez mais para a gente ser sal nessa terra mesmo, abençoar o próximo. E aqui, o segundo ponto que eu quero deixar para vocês é: faça um verdadeiro louvor ao Senhor. Sua vida possa ser pautada no louvor a Deus. Que essa mistura aqui que Moisés nos ensina, né? A árvore que chora é como aquele que está clamando a Deus. Porque o anjo aqui diz assim: eu escutei, Zacarias, a tua oração. E que oração é essa? É a oração dele não ter filho. Porque quando a esposa dele teve filho, a palavra diz assim, que acabou aquela dor que ela sentia. Acabou com o opróbrio dela. Ou seja, aquilo que era algo que ela não podia ter, Deus ali encerrou, mudou a história dela. Ela não podia ter filho. Era uma desonra para ela não ter filho. Agora, Deus dá a honra a ela dela ser uma mãe. Não que as mamães que não podem ter filho sejam desonradas, nada disso. É porque naquela época era uma época que o filho, a prole ali, era muito importante, era uma família muito tradicional. E Deus honrou ela. Deus honrou. Deus abençoou a vida dela. Porque escutou a oração daquele que clama a Deus. E ele já era velho. Possivelmente, quando ele casou, ele era novo. Ele orou desde novinho até a velhice, para que Deus pudesse ouvir as orações dele. E Deus não pega a sua oração, coloca num bilhetinho e guarda na caixinha e esquece. Não, meu irmão. Deus pega a sua oração, ele lê e ele põe num lugar de honra, que ele sabe que ali ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando em favor da igreja. E eu quero deixar isso para você, que você possa exalar esse perfume de Cristo. Que você possa exalar o verdadeiro aroma. E o verdadeiro aroma é viver o Evangelho. É viver o cristianismo com amor ao próximo. Amém? Deus abençoe vocês. Passar para o pastor para a ceia. Irmãos, graças a Deus, Deus é muito bom, não é? Nós vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor, mas antes nós temos um momento aqui também muito especial na nossa igreja. Hoje nós temos uma família, um casal que estão comemora amanhã, na verdade, 18 anos de casamento. Então, eu quero chamar o nosso cinegrafista aqui também, o Farley, né? E a nossa irmã Kézia, a
a estarem conosco aqui. Nós vamos orar por essa família tão abençoada da nossa igreja. Quero aproveitar também e chamar a Isabela, que é fruto desse amor. O Gabrielzinho está lá embaixo, né? Gabrielzinho está lá embaixo. Eu fico muito animado quando um casal completando 18 anos pede para o pastor para orar em manifestação de gratidão a Deus pelo casamento. Porque 18 anos, né? Vem aqui perto, eu vou ir para perto, vem para cá. Então, pronto. Isso é um sinal fálico, que você está cuidando bem da sua casa. Né? E Deus conserve, porque se a esposa está feliz, é sinal que nós cumprimos a nossa tarefa como marido, né? Então que Deus continue abençoando vocês, dando graça, dando alegria, dando esse amor de 1 Coríntios capítulo 13, que é paciente, que é benigno, que não arde ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se ressente do mal, né? Que não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse amor, que é rocha firme, ele jamais acaba. E não tenha dúvida que é esse amor de vocês, que é o espelho para a Isabela, para que a Isabela também possa, vendo como vocês se amam, ela possa também amar a Deus de uma forma pessoal. E também quando ela for bater as asas dela, ela tem em vocês um modelo. Faz um modelo do que é ser homem. E tem na Kézia um modelo do que é ser mulher. Vamos orar por essa família, irmãos, abençoada? Se os irmãos puderem estender suas mãos. E vamos invocar a bênção do Senhor. Olha o Gabriel. Pronto, família completa agora. Vamos invocar a bênção do Senhor em gratidão pela vida dessa família. Oremos. Ó Pai Celestial, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E nós, nessa noite, enchemos o nosso coração de louvores ao Senhor, porque nós temos percebido a sua generosidade e a sua bondade sobre essa casa, Senhor, sobre essa família, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por essa união. E nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa continuar dando ao nosso irmão Farley o amor necessário, a graça necessária para criar a sua família, cuidar da sua família, criar os seus filhos debaixo do temor do Senhor. Mas que, sobretudo, o Farley possa amar a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Te suplicamos pela vida da nossa irmã Kézia também, Senhor, para que ela possa cuidar dos seus filhos. Ó Deus, para que ela possa ser uma mãe presente, uma mãe amorosa, Senhor. Dê a ela a paciência e a entrega necessária para essa tarefa tão desafiadora. Amém. Mas que também como esposa, Senhor, ela possa amar e respeitar o seu marido, ó Pai. Ó Deus, ajude a Kézia a servir com alegria no seu lar, e que ela seja, Deus, e continue sendo essa mulher sábia que edifica a sua casa. Recebe o nosso louvor e gratidão pela bênção desse casal entre nós. Ó Deus, que essa alegria desse dia possa se repetir por muitos e muitos anos, incontáveis dias, para a sua própria glória e para a nossa alegria também. Oramos assim no nome, sobre todo o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Parabéns para vocês. Vamos bater uma palma para esse casal. Muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe, companheiro. Deus abençoe. Muito bem. Muito bem, Isabelinha. Amém, irmãos. Graças a Deus por isso. Muito bem, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Eu quero convidar a fazer parte dessa mesa o pastor Tiago e também o pastor Marcos. Pastor Marcos, esteja conosco aqui à mesa. Hoje o pastor Levi pregou. Nós temos o privilégio de ter 4 pastores aqui na nossa igreja, não é? Então hoje nós temos agora o pastor Tiago e também o pastor Marcos conosco. Eu quero convidar aqui à frente para nos ajudar na distribuição dos elementos o nosso querido diácono irmão José Olindo e também a nossa irmã Marlúcia. Irmã Marlúcia, esteja aqui conosco também. Dessa mesa, irmãos, participam todos aqueles que já confessaram sua fé em Jesus Cristo e já foram batizados e estão em comunhão com a sua igreja. Então, enquanto nós cantamos,
e adoramos ao Senhor. Você que vai participar da mesa do Senhor, fique em pé no seu lugar, para que os irmãos possam fazer com que os elementos cheguem até vocês. Então vamos adorar ao Senhor e vamos esperar que todos recebam dos elementos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou pela cruz me chamou
Amém, graças a Deus. Alguém ficou sem receber dos elementos, do pão e do cálice? Todos receberam? Amém, amém. Já estamos todos em pé? Vamos então. Muito bem. Vamos participar então da mesa do Senhor, pastor Marcos, e depois pastor Tiago irão nos conduzir. Graça e paz. Vamos trazer à memória aqui, né, o grande ato, né, o feito de Jesus em favor de nossas vidas. E na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. O sacrifício foi feito em favor de nossas vidas, né? Cabe nós agora viver, testemunhar esse sacrifício. Tem alguém como eu está com dificuldade, hein? Eu estou apanhando aqui com o meu hoje, não sei porquê, o pastor Tiago me ajudou. Vamos esperar que todos consigam. Deu certo. Ah, foi só eu mesmo que estou precisando de fazer esse curso. Muito bem. Comamos o pão, lembrando sempre do sacrifício feito em favor de nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, pelo sacrifício em favor de cada um de nós. Ó Deus, a nossa missão hoje, trazer a memória aqui, neste momento, e em todos os instantes da nossa vida, proclamando a salvação em Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos. Leio também em continuação aqui o texto da carta de 1 Coríntios. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o nosso compromisso. Compromisso de vida, compromisso de entrega, compromisso de morte. E nós anunciamos o Cristo que vem também com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa entrega. Então, quando nós participarmos desse memorial e bebermos desse cálice, que possamos de fato nos dedicar também uns aos outros e aos nossos irmãos. Então, em memória do Senhor Jesus, participemos do vinho. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por rememorarmos aqui nessa noite a Tua morte e a Tua ressurreição. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que o compromisso dele não é mercadejar a palavra, mas é pregar o Cristo e esse crucificado. E a certeza que temos no nosso coração é que o crucificado também é o ressurreto. Então, que a Tua morte e a Tua vida faça a diferença em cada um de nós, que nós possamos entender, ao participar desse momento aqui, que o ensino do Evangelho, que o ensino do Senhor por nós, é que nós ganhamos, porque quando nós perdemos, é uma conta que não fecha no nosso sentido lógico, contemporâneo, mas que fecha contigo, que a cruz é lugar de encontro, que a cruz é o lugar que o Senhor escolheu para conversar conosco, para nos ajudar. Então, que nessa noite
Nós colocamos diante do Senhor aqui todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, colocamos diante do Senhor também as nossas alegrias e pedindo que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Muito obrigado por nossa igreja, muito obrigado por cuidar de cada um de nós, e que essa semana o Senhor nos dê uma semana cheia de graça também, e nos dê oportunidade de compartilhar do Senhor até que o Senhor venha, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa vida. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto do apóstolo Paulo ainda nos lembra que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, Jesus um dia vai voltar. E hoje nós somos desafiados a viver a partir dessa esperança. Portanto, antecipando esse reino que virá, viva uma vida santa agora. Uma das imagens gostosas aqui que a pandemia nos traz é que ninguém pode participar da mesa do Senhor com máscaras. Nós precisamos tirar a máscara se nós queremos nos alimentar do Cordeiro. Então, portanto, vamos viver uma vida sem hipocrisia, limpa na presença de Deus. Vamos levantar ao Senhor as nossas mãos santas. Vamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, dedicar a Ele tudo que somos e que temos. E também vamos perdoar o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo assim, vivendo assim, nós vamos fazer com que esses símbolos que nós participamos agora tenha real significado para nós, assuma concretude, faça sentido para nós e também sirva de testemunho para esse mundo. Eu quero também aqui agradecer às pessoas que nos visitam. Nós temos ali vários amigos do nosso irmão Neuber, né? Eu não vou me lembrar de todos os nomes, mas que o Senhor Deus abençoe a todos vocês, voltem outras vezes. E, irmãos, que todos nós tenhamos uma semana cheia da graça do Pai. Vamos receber a bênção apostólica, logo em seguida nós teremos o nosso pós-lúdio. Oremos. E assim que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Por bondade, irmãos, se assentem e Deus nos abençoe.